Você sabe a que se refere a festa da dedicação mencionada em João 10, 22 a 23, onde está escrito: E em Jerusalém havia festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Se quer saber, fica aqui que eu vou te contar. Eu sou Gisele Marques e você está no canal Nem Só de Pão. Após a morte de Alexandre o Grande, que não teve herdeiros, o Império Grego foi dividido entre seus 4 generais. Israel ficou sob o domínio da Síria, governada pelo general Seleuco. A princípio, a convivência entre os judeus e os greco-sírios era tranquila, mas por volta de 175 a.C., um rei seleucida chamado Antíoco decidiu que todos, inclusive os judeus, deveriam se converter à religião e à cultura grega. Antíoco proibiu os judeus de guardarem o sábado, de estudarem a lei de Deus e de se circuncidarem. Mulheres judias foram violentadas e o povo intimidado com violência. Alguns judeus acabaram por ser assimilados pela cultura grega e religião pagã, mas muitos permaneceram fiéis a Deus. Apesar dos gregos tentarem erradicar a prática judaica, os judeus perseveraram. As crianças estudavam a Torá, conhecida como Pentateuco, mas quando se aproximavam soldados gregos, elas fingiam estarem brincando com peões. A circuncisão e o Shabat ainda eram praticados, mas muitos judeus perderam suas vidas por isto. O exército greco-sírio era praticamente invencível, com base nas tropas gregas e elefantes de guerra indianos. Em 165 a.C., um dos adeptos de Antíoco ergueu um altar na aldeia de Modim, onde morava Matitiarro, um sacerdote judeu idoso. Um soldado grego exigiu que Matitiarro oferecesse sacrifícios aos deuses gregos, mas ele respondeu: Eu, meus filhos e meus irmãos, estamos determinados a permanecer leais à aliança que nosso Deus fez com nossos ancestrais. Matitiarro atacou o soldado, e rapidamente o ataque se transformou em conflito armado. O sacerdote e seus 5 filhos derrotaram a guarnição seleucida, marcando assim o início da revolução. Antes de morrer, Matitiarro reuniu seus filhos e os incentivou a continuar lutando para defender a Torá de Deus. Ele nomeou seu filho do meio, Yehudá, como líder. Não demorou muito até que Yehudá fosse chamado de Macabeu, uma palavra composta pelas letras iniciais das 4 palavras hebraicas: Mi, Hamorra, Baelim, Hashem. Quem és como tu, Deus? Antíoco enviou vários generais para exterminar Yehudá e seus revolucionários, os macabeus. Toda vez que Antíoco enviava outra tropa, os macabeus saíam vitoriosos. Para reprimir a rebelião, Antíoco enviou um exército de mais de 40.000 homens contra os judeus. Os macabeus anunciaram: Vamos lutar até a morte em defesa de nossas almas e de nosso templo. Eles clamaram a Deus e, depois de uma série de batalhas, os macabeus foram vitoriosos. Todos reconheceram que foi um milagre. É verdade que o Império Seleucida tinha tropas e elefantes de guerra, mas nosso Deus é mais poderoso do que qualquer exército. Em seguida, os macabeus voltaram a Jerusalém para libertar a cidade. Ao adentrar ao templo, eles retiraram os ídolos trazidos pelos greco-sírios. Yehudá e seus seguidores construíram um novo altar, que foi inaugurado no dia 25 do mês judaico de Kislev, no ano 164 a.C. É por isso que Hanukkah, em hebraico, significa inauguração. Começa no dia 25 do mês hebraico de Kislev. Ainda assim, os macabeus tinham um problema. Eles queriam acender a menorá, o candelabro do templo, um dos serviços diários. Depois de muito procurar, eles encontraram um jarro de azeite de oliva puro, que poderia ser utilizado no templo. Mas o conteúdo do recipiente era suficiente apenas para um dia.
Deus fez um milagre e o mesmo óleo queimou por 8 dias seguidos, tempo suficiente para a produção do novo óleo puro. Mais uma vez, Deus teve seu povo sob sua proteção. No ano seguinte foi criada a festa de Hanukkah, ou Festa das Luzes, ou ainda Festa da Dedicação, para comemorar e celebrar o milagre da Menorá e a vitória dos macabeus na guerra. A mensagem de heroísmo, confiança em Deus e liberdade religiosa é relevante para todos nós ainda hoje, mais de 2000 anos depois. Esta celebração começa ao anoitecer do dia 24 de Kislev, ou seja, na entrada do dia 25 de Kislev, com o acendimento da Hanukkah, que é um candelabro de 9 braços, e dura por 8 dias. Este ano, 2024, o Hanukkah terá início no nosso calendário no dia 25 de dezembro e irá até o dia 2 de janeiro de 2025. No primeiro dia é acesa a vela do meio, chamada de Shamash, que é também a vela mais alta. Com esta vela se acende a primeira vela da direita. As velas devem permanecer acesas por pelo menos meia hora por dia. No segundo dia se acende com a vela do meio a primeira e a segunda velas da direita para a esquerda, e assim por diante, até ao 8º dia, quando todas as velas serão acendidas. A Hanukkah deve permanecer em um local onde todos da casa possam ver e também os que passam na rua. O local mais apropriado é uma janela. Jesus disse em João 8,12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.